Para mim, o que é rico é nós sabermos que nessa diversidade nós vamos buscar uma unidade, e essa unidade é Cristo. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! Olá, nação parolinda, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma roda de parola inédita, a última dentro deste tema, a carta que mudou o mundo, parola número 241. Estamos aqui de volta mais uma vez com a nossa escalação titular, 100% aqui na minha ponta esquerda, na minha ponta direita. E aí, oráculo, como é que está Presidente Prudente hoje? Tudo certinho, Tutuco. 241 é essa, né? Rapaz, 200. A gente já conversou, muito pano pra manga, hein? Meu Deus do céu. E hoje aqui do meu lado direito está aqui nosso Mente Brilhante. E aí, Mente Brilhante, tudo bem com você? Tá com a sua tez, hoje a sua cutis bem maquiada. Tá com a pele aveludada hoje, hein, Mente? Alguma coisa tem que estar com veludo, né? Porque afinal de contas aqui já não tem mais, né? Meninos, hoje nós vamos então chegar ao final do nosso tema sobre a carta de Romanos. E esta é a 7ª e última parola. E nós vamos aqui fazer um apanhado, um bate-bola aqui dos últimos 3 capítulos, né? Que é o 13, o 14 e o 15. E aqui, antes que você que nos acompanha me pergunte assim, mas espera aí, e o 16? Você esqueceu dele? Não, na verdade, o 16 é um assunto mais trivial, vamos dizer assim, quando o apóstolo Paulo fala dos planos futuros e faz a sua lembrança a uma série de amigos, mas este tema que a gente poderia aqui chamar de, quem sabe, os anônimos da Bíblia, a gente já gravou uma parola especificamente sobre esse tema dentro da série As Cartas da Prisão. Então a gente não vai entrar no detalhe desses tantos nomes, mas fica aí a nossa sugestão de lista de nomes para filhos. Você que está com a sua esposa grávida, você que está grávida, uma lista maravilhosa lá para você colocar no seu filho. Mas vamos aqui entrar no assunto nosso de Romanos 13, 14 e 15. Retomando a gente até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vem falando a respeito daquilo que Deus fez por nós, e a partir do capítulo 12, o jogo dá uma virada na carta, né? O cenário muda, a câmera muda de ângulo, e aí nós começamos então a ler e a entender qual é o nosso papel em relação ao que Cristo fez por nós. E nesses capítulos, o apóstolo Paulo vai falar sobre a relação do cristão com uma série de pessoas, como, por exemplo, com autoridades, com os novos na fé, as pessoas da própria igreja e por aí vai. A gente pode dizer, Will, eu estava hoje de manhã assistindo um recorte de um episódio novo do podcast do Jesuscópio com um pastor chamado Cacau Marx. E no recorte ele fala a seguinte coisa, que nós não somos uma igreja unida porque a gente se gosta, mas a gente é uma igreja unida porque Jesus nos uniu. Agora a gente tem que aprender a lidar com isso. Dentro da igreja nós vamos ter uma série de divergências, uma série de pessoas pensando diferente, e é assim que mesmo vai acontecer. Agora, como é que dentro dessa divergência, né, a gente estava conversando aqui em off sobre as N dificuldades que às vezes nós temos dentro das nossas igrejas locais, qual que é o papel da maturidade? Você que é um cara que fala bastante sobre isso, inclusive na nossa série Cartas da Prisão, na carta de Filemon, você fala muito sobre essa questão da maturidade, né? O apóstolo Paulo convoca aqui para a gente para viver uma vida de maturidade, mesmo convivendo com aqueles que pensam diferente da gente, né? O que eu acho lindo é a multiforme graça do Senhor. Porque dentro da diversidade, Deus ele mostra a sua unidade. E ele já começa pela própria Trindade, né? Se a gente parar para pensar que o aspecto mais difícil da gente interpretar à luz da palavra é a própria Trindade. Como que 3 é um, 3 deuses dentro de um único Deus? Como que Pai, Filho, como que fica essa coisa louca? Então você vê os atributos
do próprio Deus sendo refletidos em Jesus, que se manifesta no Espírito Santo. Então, dentro desse aspecto, quando a gente olha para dentro do âmbito da igreja, nós vamos ver Paulo dizendo, e não está em Romanos esse texto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, para que todos tenham a mesma disposição mental. Então, ou seja, para mim, o que é rico é nós sabermos que nessa diversidade nós vamos buscar uma unidade, e essa unidade é Cristo. Tanto que Paulo vai dizer aos Efésios, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Então, ou seja, ainda que haja uma diversidade, a diversidade ela tem que convergir para uma unidade. Então, eu amei de paixão uma fala de Luiz Saião. Então, assim, estou falando de Luiz Saião, né? Ele falou algo assim que foi extraordinário. Um homem quis colocá-lo no corner, um pastor que eu também admiro muito, virou para ele e falou assim: professor, você é arminiano ou você é calvinista? Ele falou assim: eu não sou um nem outro, isso daí é uma idiotice. Ele falou nessas palavras, que o homem criou para criar uma divisão no corpo de Cristo, porque como que o homem pode querer interpretar Deus na sua soberania? Então, para mim, essa questão da maturidade dentro do corpo de Cristo, e quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 14, ele vai trazer para nós exatamente um equilíbrio. Então, porque eu sou mais maduro na fé, eu vou tolerar, não que eu vou aceitar, mas eu vou tolerar algumas atitudes e comportamentos, desde que não firam, por óbvio, a questão da santidade. Então, assim, o Paulinho não come bacon. Eu acho que isso é uma piada, né? Para quem vê o Paulinho sabe que né, ele tá sempre de bacon a vida. Mas o irmão, piadinha de quinta série, mas o irmão não come carne de porco. Paulo vai falar assim, cara, se por conta da tua comida você vai fazer o teu irmão tropeçar, não coma. Cara, isso é maturidade, né? Agora, na unidade, todos têm que olhar para Cristo. E é isso uma das coisas que eu amei dessa fala de Luiz Saião. Porque, cara, o que vai me levar a ficar discutindo sobre arminianismo, calvinismo, universalismo? Cara, no final do dia, a pergunta que eu faço, isso já aconteceu comigo, onde um determinado homem, querendo me convencer sobre determinada doutrina, que eu não podia comer bacon, que eu não podia tomar café e que eu tinha que guardar o sábado. E eu virei para ele e falei assim, meu irmão, tudo bem, mas qual que é o princípio para eu ir para o céu? Aceitar Jesus. Cara, você aceitou Jesus? Aceitei. Você também? Então tá bom, tudo bem. Você não come bacon, você não toma café, você guarda o sábado. Mas eu devia ter conhecido uma fala, Paulinho, do Jonathan Nemer, que eu achei sensacional num episódio do stand-up dele. Ele falou assim, cara, você já parou para pensar, você chegar no céu e você descobrir que você podia comer bacon com café no sábado e você não fez isso? Essa foi sensacional. Lógico que ele fez uma paródia, mas é isso, sabe, Arthur? Porque, cara, o que importa no final do dia é Cristo. Então, eu não vou ficar debatendo com você. Lógico, se for como nós aqui, que muitas vezes em off a gente trava umas discussões, mas aí é nosso, né? Nós não vamos abrir uma caixa de minhoca à toa. Mas no final do dia, cara, eu não tenho que convencer você. Você aceitou Jesus, está tudo bem. Porque a única coisa que eu penso, e aí sou eu pensando, como diz Paulo, né? Digo eu, não o Senhor. Talvez você não viva a plenitude daquilo que Deus tem estipulado para você. Mas no final do dia, meu irmão, você vai estar no céu comigo, comendo bacon no café no sábado. Eu acho que nesses aspectos, Will, Arthur, eu penso muito na questão da literalidade dos textos bíblicos. Sabe, existem coisas que são literais. A Bíblia tem uma doutrina. E a doutrina bíblica, ela não é um problema, ela não é um dilema
né? Para a maioria das religiões legitimamente cristãs, a doutrina bíblica não é um problema, né? A questão se dá, quem sabe a celeuma se dá, quando muitas vezes nós vamos além do literal. E quando se vai além do literal, nós temos um punhado de achismos que ganham espaço no território doutrinário. Aí a gente tem perigo, né? Como o próprio caso, né, do calvinismo-arminianismo, né? Eu vou muito na linha do Luiz Saião. Vou muito nessa linha do Luiz Saião. É claro que eu tenho um entendimento naquilo que diz respeito a textos que, em algum determinado momento, alguns calvinistas vão dizer, tá vendo? Esse texto ele fala da seleção, esse texto ele fala da eleição, esse texto ele fala não sei do que, da graça irresistível. Tranquilo, meu irmão. Se você enxerga desta forma, ok. Mas na mesma passagem que o sujeito enxerga isso, muitas vezes eu enxergo o oposto. Agora, eu caio muito naquela realidade que Salomão disse, né? De que a honra do Senhor está em esconder o tesouro e a honra dos reis está em esquadrinhá-los, né? Em procurá-los. Cara, tem tesouro que eu vou procurar a vida toda e vou passar a vida toda procurando e não vou chegar a uma conclusão cabal, sabe, ao ponto de cravar um determinado assunto dizendo, pronto, acerca disso eu tenho certeza absoluta sobre tal coisa. Vou dar um exemplo assim bem bobinho. Eu sou um grande admirador do memorável professor Adalto Lourenço, né? Deus o recolheu aí no ano passado, mas eu sou um baita de um admirador das teses e do trabalho do Adalto Lourenço. Aliás, até o testemunho de conversão dele, né? Enquanto ele pesquisava meios de refutar a Bíblia, o Espírito Santo fez a obra, convenceu o pecador do pecado, da justiça e do juízo e tornou esse cara um baita de um crente, né? Que usava de todas as ferramentas que ele antes havia acumulado com a finalidade de refutar a Bíblia, ele acabava usando todas essas ferramentas para evidenciar a Bíblia de uma forma muito científica. E o professor Adalto Lourenço, ele tinha uma tese, a tese da Terra Jovem. Inclusive, se os nossos parolindos quiserem procurar na internet falas do Adalto Lourenço nessa direção, você vai encontrar muitas vezes o professor Adalto Lourenço, pastor Adalto Lourenço, falando acerca da Terra com uma idade de 5.500 a 6.500 anos, né? Se fizermos uma contagem ipsis literis conforme os relatos bíblicos, inclusive os relatos mais remotos que existem ali nos trechos do relato da criação, de Gênesis 1 até Gênesis 11, né, do período histórico da criação. A partir de Gênesis 12, a gente já fala de patriarcas, então aí já entra num momento calculável, e calculável, quem sabe, com uma certa, eu não digo precisão, né, mas com uma certa convicção a partir de dados de datação que a Bíblia traz para nós. Agora, do 11 para trás, não. Do 11 para trás, a impressão que dá é que o autor de Gênesis, Moisés, ou a escola mosaica, não se preocuparam muito em colocar alguns dados cabais, no sentido de dizer isso aconteceu em tal momento, né? Mas com os pouquíssimos e paupérrimos dados que existem nesse trecho, aí o Adalto Lourenço chegou ali nos 6.000 anos. Alguém um dia, eu estava comentando, né, sobre essa tese em sala de aula um dia desses, não há muito tempo atrás, e um aluno me pergunta, professor, e você, o que você pensa a respeito disso? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia acerca do que eu penso. Às vezes eu concordo de uma forma quase que irreversível com o professor Adalto Lourenço. E outras vezes eu acho que a tese dele é a coisa mais doida do mundo, né? E por que eu me dou
ao direito de ter esta dupla interpretação acerca de um mesmo assunto. Porque a Bíblia não disse para mim exatamente qual a data da fundação da Terra. A Bíblia não colocou cabeçalho, né? Lembra na quarta série que a gente escrevia, né? No meu caso, 2 dedos, né? Parágrafo, a gente escrevia o nome da cidade, vírgula, né? Que dia é hoje que nós estamos gravando? Não sei nem que dia que é hoje, cara. 14, 15... 13 de outubro de 2025. Tem que colocar assim, hoje o dia está ensolarado. Exatamente. Aqui, no caso, estava bem chuvoso. Mas tudo bem. Cara, não tem cabeçalho em Gênesis 1:1, né? Então, a partir do momento que não existe um cabeçalho, que não existe uma literalidade, poxa, eu não tenho motivos para divergir, assim como também não tenho motivos para convergir. Porque eu entendo que o que passa do texto, a não ser que nós estejamos falando acerca de um contexto histórico provável, né? Agora, a partir do momento que nós não temos um meio provável, né, mas nós temos especulações, a gente tem que entender que o que nós temos não vai passar de especulação. Nós não podemos dar status de conclusão àquilo que é uma especulação, né? Bom, dito tudo isso, eu volto no centro da pergunta que o Arthur fez e que o Will desenvolveu de uma forma muito bacana o pensamento dele, a ideia da unidade. Quantas vezes a unidade no corpo de Cristo acaba sendo cerceada, acaba sendo diminuída, acaba sendo até mesmo tirada de lado em nome de doutrinas não comprováveis? Porque, como eu disse, a doutrina bíblica, a maioria das religiões cristãs não tem diferença em referência a ela. Como o próprio Will disse, quando alguém chegou tentando convencê-lo de interpretações doutrinárias de algumas passagens do Velho Testamento, ele disse o seguinte: mas o que é critério para salvação? Não, o critério para salvação é aquilo. Pronto, no critério para salvação a gente concorda. Agora, se na perfumaria ao redor a gente não concorda, cara, a perfumaria é só para dar cheiro pro negócio. E tem cheiro que eu gosto e tem cheiro que eu não gosto, né? A perfumaria ela é perfeitamente dispensável. Agora, o supermercado, o alimento, isso não é dispensável. E o alimento da fé cristã, ele basicamente é a teologia que a Bíblia nos entrega a respeito do Cristo, né? Quantas vezes a unidade do corpo de Cristo acaba sendo bagunçada e sacudida por conta do que a Bíblia não nos entregou, por conta daquilo que homens construíram. E acerca do que homens construíram, a gente tem um sermão do monte inteirinho, né, pregado por Jesus, falando sobre, e não só o sermão do monte, né, mas o sermão do monte é um baita de um exemplo disso, mas falando sobre puxadinhos criados por pessoas para tentar se equiparar ao que a palavra diz. Você sabe que entre o arminianismo, né, e o... Como é que é o outro que você falou? O calvinismo, né? Eu prefiro ainda o corintianismo, porque afinal de contas, o reino é nós, né? Então, assim, é unidade, é nós, velho, né? Mas uma coisa que vocês estavam comentando... Acabamos de chegar a uma conclusão, somos arminianos, porque o Arthur vai perder a salvação nessa noite. Depois dessa piadinha de quinta série, ele só merece perder a salvação. Mas vocês estavam falando a respeito dessa questão da unidade, e aí eu acho que dá aqui um pano para manga legal da gente esticar um pouquinho essa corda, quem sabe. Porque quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos fortes e fracos da fé, e aqui eu não quero entrar no mérito de quem é forte e quem é fraco, não é essa a questão, mas existe essa diferenciação entre tipos de fé, né, e profundidades de fé diferentes.
Mas o que eu vejo é que a matriz religiosa e espiritual no Brasil, ela é formada basicamente de uma coxa de retalhos, onde a gente vai ver aí influência de uma série de religiões, uma influência de uma série de crenças europeias, africanas, latino-americanas, e por aí vai. O que faz com que muitas vezes, e aí eu posso trazer essa sardinha para nós três aqui, quando a gente recebe pessoas novas, né, dentro do nosso contexto de discipulado, nós vamos ver essas pessoas muitas vezes carregadas de religiosidades ou carregadas de comportamentos religiosos que, na maioria das vezes, nem ela mesma sabe explicar por que ela faz daquela forma. Porque isso já vem se arrastando, a minha avó me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, eu me converti num lugar que meu tio me levava e cantava assim. É muito complicado a gente trabalhar nessas questões, mas algumas coisas eu acho importante, eu queria contar 2 causos para vocês aqui, de coisas que aconteceram recentemente comigo aqui, no que diz respeito a discipulado. Uma delas foi, eu cheguei na casa de uma pessoa, e essa pessoa, ela estava na casa dela com o YouTube na televisão, num volume bastante alto até, com orações em hebraico. E eu cheguei na casa da pessoa e falei, nossa, você está estudando hebraico, alguma coisa assim? Não, querida. Que na verdade eu descobri que as orações em hebraico, elas são mais poderosas, espiritualmente falando. Então, quando a gente fica aqui lançando essas orações belíssimas em hebraico, a gente move o mundo espiritual de uma forma mais intensa, tal. E eu falei para a pessoa assim, rapaz, eu nem sabia que Deus falava hebraico. Ele falou, como assim? Eu falei assim, comigo ele só fala em português. Então, assim, eu não sei até que ponto essa questão da língua é tão mais importante assim, né? Mas, nitidamente, era uma bagagem religiosa de um sincretismo que vem de uma série de fés misturadas, né? E aí, a gente que tem um pouco mais de maturidade bíblica, se a gente vai entrar numa discussão dessa, por exemplo, cara, a gente corre o risco de perder o coração do irmão, né? Eu lembro muito do Ilcinho falando sobre isso. E traz no coração o apóstolo Paulo, uma das cartas aos Coríntios, ele fala assim, olha, me fiz grego entre os gregos, me fiz fraco entre os fracos para tentar, de alguma forma, ganhar alguns. Essa é uma afirmação muito bacana, mas, ao mesmo tempo, ela, se não for ouvida de um jeito certo, interpretada de uma forma certa, ela é muito perigosa. Porque ela pode trazer uma falsa sensação que a gente tem que se tornar um camaleão para se adaptar a toda e qualquer coisa que apareça diante de nós. Na verdade, não é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Existe, sim, na verdade, alguns limites que a gente pode trabalhar. E aí eu faço um parênteses rápido aqui do segundo caso, né, que eu queria compartilhar com vocês, que foi um cara, um discípulo que me procurou me questionando a respeito de um comportamento sexual X, que a vida inteira dele ele escutou que aquilo era errado, e de repente ele escuta um líder falando que a Bíblia não condena tal tipo de prática. E aí ele veio me questionar, falar, Arthur, o que você acha disso? Foi um absurdo que eu ouvi e tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. O que vale aqui é a sua consciência para com Deus. Se para você é pecado, então continua sem fazer a prática. Agora, biblicamente, você consegue condenar tal prática? Não, a Bíblia não é clara, não é explícita sobre isso. Aí eu lembro do Paulinho falando que a Bíblia não tem obrigação, às vezes, de explicar todas as coisas, porque o foco dela é outra, né? Ela não tem obrigação de tirar todas as minhas dúvidas. Mas aí eu trouxe esse contexto para o cara e falei assim, olha, cara, por causa da sua consciência para com Deus, se isso para você é pecado, continua caminhando nessa luz, porque cada um tem que caminhar conforme a luz que tem. Mas isso me faz pensar, Paulinho e Will,
e eu queria jogar essa bola de volta para vocês. Uma vez que nós, por exemplo, nós estamos aqui, nós somos líderes, nós somos influenciadores de rebanho, nós temos pessoas que param para nos ouvir, o canal está aqui e não nos deixa mentir sobre isso. Qual, na visão de vocês, é o limite em que a gente deve insistir na orientação sobre algumas práticas? Como, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, essa do bacon que o senhor falou, ou das orações em hebraico, enfim, podemos falar tantas outras, mas na visão de vocês, assim, pastoralmente falando, qual que é o limite que a gente deve insistir com essas pessoas? A gente apresenta a palavra e dali para frente a gente só ora, ou a gente deve ainda caminhar uma segunda, uma terceira milha com elas? O Will, ele falou, vou deixar para o Paulinho responder, e eu vou deixar para o Paulão responder. O Paulão, ele responde no capítulo 14, Arthur, do nosso texto de hoje. Ele diz assim, acolhei ao que é débil na fé. O que é uma debilidade de fé? A debilidade da fé é uma fé incompleta, né? É uma fé que ainda conta com defeitos. A ideia é essa. É uma fé que ainda não está perfeita, tá? Não, porém, para discutir opiniões. Aquilo que a gente acabou de falar, Will, né? Não, porém, para discutir opiniões. Perder tempo abrindo caixa de minhoca, conforme o Wilson diz. Crê, e aqui que é legal, porque Paulo vai começar a tocar em questões que estão escritas. Ele vai começar... E aqui, perceba, vamos voltar lá na primeira parola, quando a gente começou a falar da carta aos Romanos. Quando a gente contextualizou, a gente falou assim, qual que é o grande abacaxi que está sendo descascado na carta aos Romanos? O grande abacaxi é uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, muito grande, a maior comunidade de cristãos convertidos ao cristianismo em território europeu nos dias do apóstolo Paulo. Ela estava em Roma, né? Nós estamos falando de cerca de 14 mil pessoas, 14 mil judeus moradores de Roma e um grande número de convertidos ao cristianismo naquela época, né? Que carregavam crenças ainda comuns ao judaísmo. E enquanto isso, gentios iam se convertendo e o abacaxi estava aí. Os judeus queriam impor aos gentios práticas judaicas para que os gentios pudessem começar a ser classificados cristãos. Aí a gente tem um rolo, né? Um sincretismo muito doido, né? Sendo encorajado ali na comunidade de Roma. E, por outro lado, tinha aqueles judeus que não queriam de jeito nenhum se misturar com os gentios. Teologia de Dona Florinda, não se misture com esta gentalha, tesouro, né? No final das contas, eles não queriam de jeito nenhum. Vocês acharam que era só vocês que iam fazer piadinha de quinta série hoje? Né? Eu falei pro Gabriel, meu filho, hoje, quando a quinta série morre no homem, o próprio homem já morreu. Falei pro meu filho hoje, para que ele perdure com esse sentimento, assim como este pai tem perdurado no decorrer de tantas décadas. Mas, enfim, tinha judeu lá na comunidade de Roma que não queria nem saber de judeu cristão, né, que não queria nem saber de gentil se convertendo ao cristianismo. E outros tentando enfiar o judaísmo goela abaixo, ou hábitos do judaísmo goela abaixo de alguns gentios, dizendo assim, não, para ser cristão tem que ser desse jeito. Então, os abacaxis que eram necessários ser descascados na carta aos Romanos eram estes. Tá? Então, para este povo, Paulo começa a escrever o seguinte, crê que de tudo pode comer. Está falando do gentil. Mas o débil come legumes. Está falando do gentil também, do judeu agora. O débil na fé aqui, então, é o judeu que Paulo está dizendo. Pelo menos em algum momento aqui ele aponta isso. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus acolheu. Porque Deus acolheu. Deus acolheu o gentil, é o que Paulo está dizendo para o judeu aqui. Primeiro Paulo falou, judeu, naquilo que você evita, você está sendo débil. Você acha que você já é o perfeitão, o cara que dita as regras, mas você está sendo débil naquilo que você pratica e proíbe o outro, né? E aqui ele diz, não julgue o que pensa diferente de você.
Esse não julgueis aqui é um não julgueis de verdade, tá? Não é aquele que a turma inventou hoje, né, para você não apontar questões pecaminosas. Aqui Paulo está falando, aquilo que não é pecado, cara, né? Aquilo que a Bíblia não condena, larga a mão de você querer inventar regra, de inventar puxadinho. Quem és tu para julgar? Mimizento. Quem és tu que julga? Mimizento, exatamente. Esse é o termo científico do negócio. Esse é o nome científico. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. Aqui está falando dos judeus também, né? Que tinham festas especiais, que tinham dias específicos. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Mais uma vez, Paulo está lançando mão de algumas coisas que foram escritas para os judeus, mas foram escritas em contextos específicos, sabe? Por exemplo, alguns dos dias que Paulo cita aqui, dizem respeito a festas que os judeus precisavam praticar, mas que no momento aqui, na verdade, eram inviáveis, porque um judeu que chegasse perto de Jerusalém, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, muito provavelmente esse cara ia ser alvo de tortura, esse cara ia ser alvo de perseguição, esse cara ia ser alvo de vitupério e por aí afora, né? Então, agora a lei ela não está sendo possível de ser cumprida, a lei do Antigo Testamento, da Velha Aliança, ela não está sendo possível de ser cumprida por muitos dos leitores que estavam julgando os outros como indignos. Percebe? Aí o texto continua no verso 7, dizendo, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. E aqui a gente chega lá naquela resposta que o Wilsinho deu para o sujeito que tenta dizer para ele, não pode comer isso, não pode trabalhar tal dia, não pode fazer tal coisa. Né? Peraí, você que está ditando essas regras para mim morreu em favor da minha vida? Não, porque quem morreu em favor da minha vida não me ditou essas regras. Então não invente teologias, então não invente doutrinas, né? Não invente meios para que eu seja salvo se você não é o meu salvador. Né? Não legisle sobre aquilo que foge das tuas mãos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando nesses primeiros versículos do capítulo 14. É exatamente isso. E aqui eu lanço mão de um outro trecho anterior do capítulo 13, quando depois de falar da questão das autoridades, né, que de repente vale a pena a gente tocar nesse assunto daqui a pouco, mas depois de falar do assunto das autoridades no começo do capítulo 13, ali na metade, no miolo do capítulo 13, Paulo fala assim, quer saber? A ninguém devais nada, senão o amor. Né? Cara, ele diz, para começo de conversa, você tem direito de ser devedor de uma coisa só. Né? Você tem direito de se sentir devedor de uma coisa só. E, na verdade, isso que você está devendo é o que você precisa semear. Cara, sai amando o povo aí. Né? E, mais uma vez, aqui não é amor permissivo, não é o amor do mimimi dos dias de hoje, tá? Mas é o amor que faz com que eu olhe para o outro e perceba a sinceridade do coração do outro naquilo que não diverge da palavra de Deus. Porque no que diverge eu preciso ser profeta. Agora, naquilo que não diverge, eu preciso ser tolerante. E aqui a gente tem mais um termo problemático, o termo tolerância, que também não é a tolerância conforme os padrões do mimimi dos nossos dias. Mas tolerância naquilo que diz respeito ao que a Bíblia não condena. Aquilo que a palavra condena, nós precisamos ser voz profética, amar e ser voz profética. Naquilo que a Bíblia não condena, mas que eu não concordo, amar e respeitar, aí sim, tolerar. Né? Eu penso, Arthur, que a coisa vai um pouco nessa direção. Eu concordo com ele. Muito bem, vocês acabaram de ver o clone do Xandão, matando vontade,
matando saudade da gente. Um abraço, Xandão, que bom. Mas, ó, uma coisa que é legal que vocês estavam falando, e aí me fez pensar assim, né? Dentre todas essas doutrinas, dentre todas essas leis, todas essas regras, quais delas de fato me fazem me tornar mais parecidos com Jesus? Acho que essa pode ser uma excelente pergunta, né? Mas eu não como tal coisa. Tá, e o quanto isso te torna mais parecido com Jesus? Eu oro de tal forma. E quanto isso te torna mais parecido com Jesus? Talvez essa seja uma pergunta que venha a ser um bom termômetro, um bom divisor de águas para muitas pessoas que de repente podem estar caminhando numa miopia, numa cegueira espiritual, se escondendo de repente atrás de regras, de doutrinas, de leis que simplesmente obedecem de forma tão mecânica, fria e vazia, e se esquecem que, na verdade, o nosso elo perfeito é o amor. Né? E o amor, a gente aprendeu há palavras atrás que o amor não é um sentimento, que o amor não é uma decisão, mas que o amor é uma pessoa. E a gente precisa caminhar dentro dessa verdade. Agora, o Paulinho citou uma coisa legal da gente também pincelar, que é a respeito das nossas autoridades. Né? O apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 13 a respeito à honra às autoridades. Há controvérsia se os assuntos estão entrelaçados ou não, mas eu quero propositalmente misturar isso tudo numa caixinha só, porque, na verdade, o entendimento sobre maturidade de fé hoje está muito ligado a essa questão da visão sobre as autoridades. E eu sei que existe algo aí, e o senhor acho que vai trazer isso com mais propriedade. Quando o apóstolo está falando a respeito de autoridade, ele não está falando necessariamente de uma pessoa, nem de um cargo, né? Mas ele está falando de uma posição dada por Deus. Quer falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade, da liderança aí, meu? Você foi muito sábio nas suas palavras. Até porque quando a gente começa a trazer esse texto aí, gera um pouco de polêmica, porque a primeira coisa que vem na cabeça é: mas eu não votei em fulano, eu não votei em Beltrano. E, na verdade, depois da queda, na verdade não depois da queda, mas bem antes da queda, Deus já tinha estabelecido uma questão de hierarquia, né? Então, a hierarquia Deus estabeleceu por uma questão de governo. Né? Quando Deus ele fala assim, dominai, ele está falando, exerça governo. Então, quando Deus ele estabelece governo, ele está falando o seguinte: olha, existem autoridades que são delegadas e existe uma autoridade máxima que sou eu, dentro do princípio soberano. Então, quando Paulo está falando sobre a questão das autoridades, ele não está falando do político, ele está falando da posição de autoridade delegada. Por óbvio, essa posição ela é ocupada por alguém. Então você quer dizer que nós estamos infringindo o princípio de Deus, porque, na verdade, antigamente não havia eleição. Bom, nós não vamos entrar nessa questão cultural, até porque quando o povo desprezou Samuel, o próprio Deus falou assim: olha, não é você que ele está desprezando, ele está desprezando a mim, né? E eu vou dar a eles um Deus segundo o coração deles. O que Deus ele está estabelecendo aqui é um princípio de ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Lá em Isaías vai dizer da seguinte forma, que a terra ela foi feita não para que ela fosse um caos. Então Deus ele não estabelece o caos, Deus ele estabelece a ordem no meio do caos. E para que isso funcione, Deus ele estabelece autoridades, posições de autoridade. Então você quer dizer que no casamento o homem manda na mulher? Não, ao contrário. Se você lê lá em Efésios, existe um mandamento que é extremamente penoso para o homem, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Sacrificialmente.
Então, é um amor doador. Então, o exercício da autoridade, ele vem num elemento onde nós somos representantes de Deus nessa terra. Se você pegar lá em Gênesis, quando Deus fala, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, na tradução raiz do hebraico, ele vai dizer da seguinte forma: façamos o homem num princípio que se represente como um vice-rei. Ou seja, eu estou colocando um homem na terra para que ele exerça o mesmo nível de governo que eu exerço aqui na terra, aqui no céu. Salmo 115, 16. Então, existe um nível de governo. Deus está estabelecendo o quê? Posição. Agora, quando existe um homem na posição desse governo, Paulo ele continua dizendo, lá em Timóteo, que a nossa obrigação é orar. E se você não ora por essa autoridade, você se rebela contra ela, veja, nós vamos entrar numa seara muito perigosa aqui, que é a seguinte: submissão, ela é absoluta, mas obediência, ela é relativa. Ou seja, não é porque eu estou me submetendo que eu tenho que obedecer às cegas. O que aconteceu com Daniel? O que aconteceu com Zedraque, Mesaque e Abidnego? Né? O que aconteceu com esses homens quando falaram: olha, você não vai poder mais orar, você vai ter que se prostrar diante do rei. Isso também vai acontecer lá em Apocalipse, quem tiver a marca da besta, tal. Então veja que nós estamos falando aqui sobre um princípio. Submissão, ela é absoluta, mas a obediência, ela é relativa. Ou seja, aquilo que fere o princípio bíblico, eu não sou obrigado a obedecer. Né? É aquilo que Pedro falou. Pedro, ele não estava desprezando a autoridade, mas quando foi falado, você está proibido de falar do nome de Jesus, não era falar de Jesus, era falar do nome, o nome que está acima de todo nome. Né? E Pedro ele diz da seguinte forma: é certo eu obedecer ou agradar a homens ou a Deus? Então aqui nós estamos estabelecendo um princípio. O princípio é: a obediência ela é relativa. Ou seja, importa eu agradar a Deus e não aos homens. Por óbvio, a gente tem que ter, e vamos ter equilíbrio, né? Pedro ele fala isso, Pedro já tinha arrancado uma faca e cortado a orelha de um homem. Nós temos que ter sabedoria na forma como nós vamos nos posicionar. Na verdade, eu me lembro, e não vou citar o nome aqui, mas os três aqui sabem de quem eu vou dizer, que uma vez, numa reunião, foi dito assim, numa determinada denominação que todos nós participamos: o inimigo está feroz, está se levantando contra mim no meu trabalho, porque eu chego lá, eu só estou fazendo a minha parte. E aí o pastor, que era o nosso pastor na época, virou para essa pessoa e falou assim: irmão, quando você está no teu ambiente de trabalho, é para você trabalhar, não para você ficar lendo a Bíblia e ficar orando. Deus não está te pagando para você fazer isso. Isso é mau testemunho. Então veja que muitas vezes nós trazemos um conceito de perseguição, quando na verdade nós estamos roubando o nosso patrão. E aí esse irmão ficou assim, desconjurado: como assim? Aí eu me lembro do pastor falando assim: irmão, você está roubando é teu patrão, porque você não foi chamado lá para ler a Bíblia, você foi dado para dar testemunho. Então veja como a falta de equilíbrio nessa questão de autoridade, ela é muito, muito importante, né? Agora, trazendo para os nossos dias, né, que nós estamos vivendo dias difíceis, né, no cenário político e tudo mais, a Bíblia diz que nós devemos sim exercer nosso direito cívico, como Paulo mesmo, ele disse: olha, você me prendeu, vocês querem me soltar agora na surdina? Negativo, eu sou romano. Agora, sendo cidadão romano, vocês vão ter que fazer de acordo com a legislação romana. Então, assim, o direito cívico, né, o direito, ele deve ser observado. Agora, nós, como cristãos, também fomos chamados para, número 1, dar testemunho. E número 2, como disse Paulo lá aos Coríntios, se for o caso, suportar o dano. E muitas vezes nós estamos avançando de uma forma onde Deus está reprovando. E aí, só para terminar aqui, eu lembro que eu estava dando uma aula outro dia no Rema, e eu expliquei que era o trapo de imundícia, né, que Isaías fala. E uma moça passou no fundo da igreja, ouviu aquilo,
no fundo da escola, perdão, ouviu aquilo e, acabando a aula, me chamou e falou assim: professor, eu queria te agradecer. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou assim: você não sabe quanto você foi usado nessa aula. Eu falei: mas desculpa, mas o que eu falei demais, né? Ela falou assim: eu estava prestes a exercer a minha justiça. Só que quando você falou que a minha justiça é trapo de imundícia, eu me submeti. E sabe de uma coisa? Deus, ele fez justiça por mim. Então, veja, se ele está falando que é para eu orar, a Bíblia vai dizer, tanto lá em Jeremias quanto lá em Timóteo, que se eu orar pelas minhas autoridades, vai haver paz e vai haver prosperidade na minha vida. Prosperidade não é enricar, prosperidade é estado de paz, né? Não. Eu quero só fazer um destaque. Eu acho que aquilo que o Will colocou não precisa de retoque, mas e a forma que o Will colocou me parece deixar claro que o Will vai concordar com isso que eu vou dizer. Romanos 13 não se refere a autoridades eclesiásticas. Romanos 13 se refere a autoridades civis, né? E por que é importante a gente dizer isso? Porque o texto aqui ele vai falar acerca de punição, né? O texto ele fala acerca de punição em alguns determinados momentos. O texto fala a respeito de uma autoridade aparentemente inquestionável, né? E muitas vezes, muitas vezes, eu já vi esse texto sendo utilizado para defender, quem sabe, uma ideia de infalibilidade ou de inquestionabilidade, isso existe, de autoridades eclesiásticas. Se não existe, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É um neologismo. Os paroleiros também nós também somos neólogos, né? Vamos criando palavras aqui e o povo parolindo nos entende, né? Inclusive, o neólogo Mas também é uma invenção. também é uma invenção, né? Nossa, e registrada no nosso léxico, escrito pela nossa mente brilhante. Mas tudo bem. Que é o neólogo mor deste grupo, diga-se de passagem. Não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo bem, está dado mais um título para ele. Enfim, brincadeiras à parte, eu já vi esse texto não poucas vezes sendo usado para colocar líderes eclesiásticos, pastores, apóstolos, profetas, sei lá quem, né, em uma condição inquestionável, em uma condição que, a partir do momento que alguém se vê no direito de questionar esse cara, está caindo da cobertura espiritual, né, está cometendo um pecado irreparável, vai pagar as consequências. Gente, existem textos na palavra do Senhor que posicionam muito bem o pastor, o líder, o bispo, o apóstolo, ou seja, qual nomenclatura for. Existem textos, mas definitivamente Romanos 13 não é um. Por exemplo, em Hebreus 13, 7 e 17, ali a palavra fala acerca de pastores, de líderes que conduzem outros a partir da palavra. Gálatas capítulo 6, versos 6 ou 7, agora não me lembro. Mas ali em Gálatas capítulo 6, a palavra vai falar também acerca de líderes que ensinam a palavra para outros. É isso mesmo, é 6 de Gálatas. Mateus 10, 41 é outro texto que vai falar neste aspecto, né, que fala que aquele que recebe um profeta com caráter de profeta vai receber também o galardão de profeta. O 2 Crônicas 20, 20, né, quando a palavra fala, crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, são inúmeros textos que são de fato aplicáveis aos líderes que instruem e que usam a palavra como instrumento de instrução. Agora, definitivamente, Romanos 13 não está nessa lista. Não está nessa lista, não faz parte dessa lista.
A lista não é pequena, eu citei alguns aqui, mas a lista não é pequena, para nos posicionar acerca daqueles que nos lideram. E colocar, de fato, aqueles que nos lideram em uma condição de respeito, de honra, em uma condição de consideração, em uma condição, muitas vezes, de consulta, né? De peso de orientação, peso de conselho, isso sem sombra de dúvidas. Muitas vezes a palavra vai nos dizer isso e vai falar sobre os benefícios disso. Mas, mais uma vez, definitivamente, Romanos 13 não é um texto que fala acerca disso. Porque Romanos 13 vai falar que algumas autoridades civis são ministros de Deus, e, mais uma vez, o Wilson usou para a palavra autoridade aqui a posição que a autoridade exerce. Eu costumo usar o termo cadeira. A cadeira foi Deus que colocou. Quem senta nela, às vezes a gente coloca errado, né? Mas a cadeira foi Deus que colocou. E uma vez que a cadeira está lá, a minha obrigação é orar por quem está sentado nela. E esta autoridade civil, a ela é outorgada, inclusive, o penalizar, né? Que é o que o texto está dizendo aqui. E por isso a palavra fala, você não quer ser penalizado? Então anda na linha. Né? Aqui a palavra está falando do papel da lei dos homens e do meu papel cívico e responsabilidade ou em referência às autoridades cívicas. Né? Então, eu só queria fazer essa observação, Arthur, porque, repito, não foram poucas as vezes que eu vi esse texto sendo usado numa direção equivocada, perigosa, para não dizer até mesmo mentirosa. Muito bom. E com isso aqui a gente chega ao final desta paródia de número 241, a sétima e última dentro do tema A Carta que Mudou o Mundo, que é o foco nosso aqui na carta de Paulo aos Romanos. E antes de a gente encerrar esta paródia, eu queria mandar alguns abraços especiais aqui. Eu queria mandar um abraço para o Epêneto, para o Andrônico, para a Júnia, também para o Ampliato, para o Urbano, para o Estaques, para o Apeles, para o Herodião, para o Narciso, para a Trifena e Trifosa, mulheres Trifena que trabalham... Trifosa, não podemos esquecer delas, não podemos. Trabalham arduamente, para a Pérside também, saudade de você, Pérside, um abraço também para o grande Rufo, né? O Assíncrito também, o Fleconte. O Rufo é o lenhador? Grande Patrobas, também, e o Hermas, né? Que são irmãos também que estão com ele. O Filólogo, grande abraço para você, Filólogo, para o Nereu e para todos os amigos que estão também junto com o Olimpas lá. Um abraço dos paroleiros para você e obrigado por estar com a gente até aqui. Na semana que vem a gente vai estar de volta, se Deus quiser, com um tema novo, falando sobre paródias aleatórias. Vai ser uma série muito legal. Aliás, o senhor, a partir de semana que vem, a gente começa uma série de paródias aleatórias, cara. Vai ser muito, muito top. Se prepara, tá? Tá bom. Aleatório, assunto aleatório. Assuntos aleatórios. Falar sobre o penteado, melhor penteado para o mente brilhante, esse tipo de coisa. E para você que ficou com a gente aqui, o nosso muito obrigado. Segue a gente aqui no Instagram, no YouTube. Os Paroleiros também tem o site www.osparoleiros.com.br e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.